dessa linha de formação não só municípios, né, mas todo o Brasil, eu acho que carece desse tipo de formação. Eu queria parabenizar, né, a professora Carla, agradecer pelo convite, parabenizar a professora Cristiane também, que está aqui com a gente, agradecer muito, tá bom? Parabenizar os alunos por estarem aqui, por estarem adquirindo um pouco, né, mais de conhecimento sobre a área. Hoje, podemos falar que nós sabemos, né, quando veio, né, a normativa para que se adequasse os PPCs e os PUDs das disciplinas, né, de uma forma interdisciplinar com a temática, né, afrodescendentes e indígenas, a gente teve uma problemática muito grande dentro do IF, não por não querer incluir, mas por não termos formação para podermos, né, passar isso adiante. Isso é muito triste dentro de um país, né, tal qual o nosso. E quando a gente fala, né, quando a gente fala aí de Crateús, nós ainda temos um problema ainda maior, né, que não tratar essas questões aqui é imprudente. Nós temos, pelo menos, né, eu vou citar, né, pelo menos 3 comunidades quilombolas aqui, né, nós temos 2 em Tamboril, que é a Lagoa das Pedras, né, e o Encantados do Bom Jardim. Nós temos a Queimadas em Crateús, e nós temos pelo menos 6 etnias indígenas hoje dentro de Crateús, né? Então, se a gente pegar o estado do Ceará, se eu não me engano, o Ceará, Crateús é o local onde tem mais, né, etnias indígenas, a maior população indígena, e a gente pouco trata sobre esse tema. Então, eu queria parabenizar, né, assim, o NEABI por ter trazido a temática, é uma temática muito importante, tá? Não só para Crateús, né, mas para toda a comunidade, para todo o Brasil. Então, parabéns, meninas, né, excelente a iniciativa, eu espero que possamos, né, dar continuidade, trazer, né, essa formação também para além dos nossos colegas que estão aqui, até mesmo para os nossos professores dentro do IFCE, né? Então, parabéns, eu só tenho a agradecer, tá bom? Agradeço em nome também da direção geral, que nesse momento está comigo também, e a direção de ensino. Então, parabéns para todas, né, que estão envolvidas, né? E vamos adiante com a formação. Espero que vocês, alunos, tenham um bom proveito dessa formação, tá bom? Não é uma coisa que se vê todo dia, né? Embora se precise ver isso com mais, né, afinco dentro da formação brasileira, mas não são cursos deste tipo, é uma raridade esses cursos, e é uma vergonha ser uma raridade, mas eu estou falando para vocês que é algo que vocês têm que prestigiar, né, com mais ainda, né, adendo, com mais atenção, tá bom? Então fiquem todas e todos bem, tenham todas uma boa noite, tá bom? E muito obrigado. Obrigado, Aelton, pelas suas falas, foram ótimas. Agora eu só vou falar um pouco sobre o projeto, e logo após voltar a falar para a professora, né? O projeto, ele tem o objetivo de promover a formação continuada dos professores dessa região, não só dessa região, né, mas, como a Valéria diz, a gente está recebendo professores de outros estados, isso é muito bom. Ele visa contribuir com a especialização e a capacitação desses docentes no que se refere à elaboração de suas aulas e colaborar na construção de uma educação antirracista em que haja o respeito à diversidade cultural preconizada pelas legislações educacionais nacionais. Aí as oficinas, elas acontecerão por meio da plataforma, né, do Google Meet, também serão disponibilizadas ou a live no YouTube, que ficará gravada, hoje não deu certo, infelizmente, e a temática, nossa primeira aula, ela vai ser com a temática Caminho de Educação para as Relações Étnico-Raciais, um panorama histórico de como surgiram as demandas pela Lei 10.609, de 2003, e 11.645, de 2008. A importância da aplicação de tais leis no ensino escolar e outras temáticas semelhantes. A próxima aula já será a temática falando sobre a territorialidade indígena no Ceará e em Crateús. Bom, vou falar um pouco sobre a professora, né?
que irá dar essa aula, a palestrante, que é a professora Cristiane Souza da Silva. Ela é graduada em Educação Física pela Faculdade Integrada do Ceará, ela é mestra e doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ela é professora do Instituto Federal do Ceará e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, o NEABI, lá do campus de Jaguari. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Educação das Relações Étnico-Raciais, Beatriz Nascimento, o GBR, desculpa, eu não consegui pronunciar, que esse grupo de estudo ele é certificado pelo CNPq. Bom, e agora eu vou dar as falas, né, para a professora Cristiane. Bem-vinda, professora, e desde já agradeço a sua presença. Bem, boa noite. Obrigada, Vitória. Ufa, né, Valéria? Você quase me faz chorar antes de começar. Então, primeiro eu agradecer, boa noite a todos, a todas e a todes. Agradecer pelo convite da Val, né? Agradecer a Elton, que eu não conhecia, diretor de ensino, a Valéria, a Carla, o Luan, do Carmo, que está lá em Brasília e está com a gente, a Rafa, que acabou de entrar, tá? Então, são companheiros de luta, né? Nessa luta antirracista e no enfrentamento ao racismo institucional, né? Então, dizer da minha alegria de estar aqui nesse primeiro dia, né, abrindo esse projeto, é um projeto de muita importância para a Crateus, eu digo não só para a Crateus, né, acredito que seja para a instituição como um todo. Então, que outras iniciativas como essa aconteçam. A gente sabe que ainda o corpo dos NEABIs ainda são pequenos para ter, né, vamos dizer assim, um alcance maior em relação à formação de professores. A gente sabe que a formação continuada é um dos gargalos, sim, né, principalmente da educação básica, e nós, como produtores de conhecimento, também temos essa missão, né, de fazer uma articulação com a educação básica, visando essa formação continuada, numa perspectiva de pautar as questões étnico-raciais, né. Então, eu sempre falo que quando a gente discute sobre questão étnico-racial, a gente não vai responder questões, né? A gente vai inquietar, né? São inquietações que faz com que a gente reflita sobre a nossa prática docente, sobre a nossa prática pedagógica, para que a gente possa repensar, né, essa nossa ação em sala de aula, principalmente nós, enquanto professores e professoras, tá? Então, a Val, quando encaminharam o e-mail, pediram para encaminhar 2 textos, não é isso, Val? Eu encaminhei 2 textos, um da Yolanda de Oliveira, uma grande intelectual negra do Rio de Janeiro, uma das primeiras a não trabalhar com a Lei 10.639, mas para trabalhar com a questão étnico-racial antes da Lei 10.639, ela é responsável pelo projeto PENESB, que é um projeto de formação de professores na educação básica. E também encaminhei um texto sobre a questão dos currículos da Nilma Lino Gomes. Então, a Val pode disponibilizar também esse texto. Então, é a partir desses 2 textos que a gente vai dialogar, né? Então, aqui não vou dar a aula, então, caso queiram contribuir, sintam-se à vontade, tá certo? Então, a gente vai partir para um diálogo, com algumas problematizações, e aí eu vou fazer algumas pontuações para que a gente possa falar um pouco mais sobre essas questões, tá bom? A Val está dizendo que está no Classroom para os discentes inscritos, tá bom? A primeira inquietação que eu vou trazer para a gente é, completados 17 anos da aprovação da Lei 10.639, o que mudou na educação brasileira?
Então, é uma reflexão que eu peço que vocês façam, né? Não precisa escrever aqui, ou podem até escrever, né, para ter uma interação também aqui. Então, completados 17 anos de aprovação da Lei 10.639, o que mudou na educação brasileira? E aí eu queria que vocês pensassem, e quem quiser colocar aqui no chat, fica à vontade, tá? Essas considerações são é uma crítica que a Yolanda de Oliveira ela vai fazer no texto dela, que é justamente isso. O que mudou em 10 anos da Lei 10.639? O que mudou? É esse o texto dela, né? Porque ela fez há 7 anos atrás. Então, ela vai começar a fazer uma crítica de como a gente trata a educação, a população negra nas escolas, né? Nas nossas salas de aula. Ela vai dizer que a gente costuma ir aos porões para sustentar um pensar, né, um pensar sócio-histórico em relação à população negra. Então, a gente vai partir desses porões, né, e desses porões a gente constrói uma ideia do que é ser negro e do que é ser negra na nossa sociedade. Mas ela também vai fazer uma crítica, porque ir aos porões é também uma lógica racista, né? Eu parto do princípio que a história da população negra, ela vai começar ali, enquanto na realidade a gente sabe que vai começar bem antes dali. Então, os livros didáticos vão veicular essa história a partir dos porões. Muitas vezes nós, professores e professoras, por sermos educados dessa forma, também partimos desses porões, né, que a gente vai contar a história da população negra. Então, ela vai falar dessa omissão das origens dos problemas raciais, né, que não aponta, né, que não vai apontar a raiz de ordem social histórica que faz essa sociedade. Então, ela vai omitir esses problemas raciais da nossa sociedade sem fazer essa leitura crítica sobre essa raiz social histórica da nossa sociedade. Então, assim, quando a gente trata da Lei 10.639, né, é pensar nesse conhecimento para além dos porões, né? Para além dos porões. Então, é um conhecimento que ele deve ser ministrado em todos os níveis de ensino. É importante frisar isso, porque muitas vezes a gente só se atenta a ensino fundamental e médio, né, enquanto na realidade ele deve ser ministrado em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive EJA, né, ensino de jovens e adultos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e essas outras modalidades também, e ela se dá de forma integrada e interdisciplinar. Essa questão que ela traz do interdisciplinar e o integrada é justamente para a gente não partir de uma história única e ser descontextualizada dessa sociedade, né? De onde a gente parte. Então, ela vai fazer essa ressalva em relação às ações integradas e interdisciplinares. E a gente sabe que uma das questões também que a escola pauta são as ações interdisciplinares, né? Mas o pensar interdisciplinar, ele não eu penso uma estratégia pedagógica, o Luan da geografia pensa outra e junta tudo e faz uma ação interdisciplinar. Né? É justamente pensar junto, né? É pensar junto essa temática de como é que eu posso abordar nessas áreas de conhecimento, né? Como é que eu posso adequar, na realidade, essa temática aos conhecimentos que eu já trago. Porque muitas vezes a gente vai pautar a questão étnico-racial, e aí, mais especificamente, população negra e indígena, a gente descontextualiza, né? Descontextualiza e, às vezes, fala só sobre população negra e indígena, ou quilombola, por exemplo.
né? Mas enquanto na realidade ela está transversalizada, ela está entranhada nas nossas discussões, né? Ela sempre esteve presente. Ela não vai ser um conteúdo a mais. Ela sempre esteve presente, no entanto, o nosso olhar para esse conhecimento, né, muitas vezes não é um olhar, não é esse olhar de que ali aquela população produz algum conhecimento, né? Porque sempre nos foi dito desde da nossa época de escola qual era o lugar do negro, da negra, do indígena e do quilombola, né? Então, esse lugar, ele percorreu e foi conosco por muito tempo, né? Nesse nosso imaginário, né? Então, revisitar, ela vai dizer também que revisitar os porões dessa desigualdade racial para que possamos analisar esse presente. Então, eu vou retornar, vou revisitar esse porão, né? Esses porões e olhar para ele e fazer uma crítica em relação a esses porões. É esse porão que eles estão dando mesmo, dessa forma para a gente? O que é que tem a mais nisso aqui? O que é essa história que não foi contada? Né? E, a partir daí, analisar esse presente, né? Trazer essa leitura para esse presente, né? Então, ela também vai destacar, e aí eu fiz essas anotações, né? Ela vai recuperar o fato de que, precedendo a Lei 10.639, ela vai fazer uma relação com a própria educação, né, com as próprias práticas pedagógicas. Ela vai dizer que antes da Lei 10.639, houve também uma repaginação nas teorias pedagógicas. E essa repaginação foi de encontro às teorias tradicionais, às pedagogias tradicionais. Então, houve esse outro olhar pedagógico, né, para esse ensino que fez esse confronto, né? E esse confronto ele vai trazer à tona outras demandas, né? E essas outras demandas vai ser a questão de classe, a questão de raça, a questão de classe, a questão de raça, que vão permear esse outro olhar para essa prática pedagógica, né? Então, há esse confronto onde vem protagonizar uma nova proposta de se pensar a educação, né? Então, a raça, ela também vai dizer, a Yolanda de Oliveira, que a raça é um dos fatores determinantes do fracasso ou do sucesso escolar, que muitas vezes é colocado, muitas vezes a gente coloca o negro em condições de inferioridade, né? Então, pensar também que o sucesso ou o fracasso escolar, ele passa por esse corpo preto, ele passa por esse corpo negro, e aí esse corpo negro, ele está lá desde a infância, né? Desde a educação infantil. Então, uma recomendação que eu faço de um livro que eu li recentemente é do Silêncio do Lar, o Silêncio Escolar, da Eliane Cavalheiros, né, que ela vai tratar sobre essa questão na educação infantil, né, que é um abismo de discussão que a gente tem enorme. Essa discussão ainda é muito silenciada, né? E o quanto é cruel, né? O quanto é cruel o racismo que incide sobre nossas crianças negras, né? O quanto é cruel a não afetividade das professoras para essas crianças, né? O tratamento desigual, num modo emocionalmente falando, né? Quando se tem alguma discussão, sempre a criança negra no livro vai retratar, sempre ela é culpada e muitas vezes não é. Então, há uma naturalização e uma reprodução do racismo desde a educação infantil. Então, esse olhar mais cuidadoso, né, quem é professor aqui da educação infantil, de repensar as práticas, né, de repensar esse lugar da criança negra na sala de aula e na escola. E aí, quando a gente vai para o ensino fundamental, né,
meio que equipara negros e brancos, no sentido da própria presença negra, né, da permanência negra dentro desse espaço, por conta da obrigatoriedade, mas quando chega no ensino médio, esse abismo ele começa a aumentar, né? Então, o número de negros e negras no ensino médio e no ensino superior ainda há uma disparidade muito grande, há um distanciamento muito grande, porque muitas vezes eu abandono, né, porque minha família precisa que eu trabalhe, e aí eu acho que a educação não é o melhor caminho, mesmo nós dizendo, professores, que é o melhor caminho, né, mas a realidade, o contexto dele é totalmente diferente do nosso, né, então, essa questão de vamos lá, que vai dar certo por meio da educação. Para alguns dá certo, para outros não. Mas a gente sabe, né, enquanto movimento negro, né, o quanto o movimento negro fez para que essas desigualdades no campo da educação, elas diminuíssem e que nós pudéssemos alcançar, né, o nome do livro, né, do silêncio do lar ao silêncio escolar, da Eliane Cavalheiros. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, para esse aluno, muitas vezes que precisa só de uma atenção, né, precisa de um cuidado maior, e que eles são, muitas vezes, invisíveis para nós, na nossa sala de aula. Né? São invisíveis a partir do momento que eu não conto a história da população negra e indígena, são invisíveis a partir do momento que eu não contextualizo ou não trago para o centro do debate as revoluções que essa população promoveu, né? Muitas vezes eu só levo esse estereótipo do escravizado, né, que se libertou, e tem Zumbi, e tem Dandara, e quem são os outros mais? Né? Quem foram esses outros heróis e heroínas que fizeram com que a gente chegasse até aqui e estivesse, por exemplo, à frente de uma palestra? Né? Porque se essas pessoas lá atrás não tivessem feito isso, eu não estaria aqui, Luan não estaria aí, né? Valéria não estaria à frente de uma coordenação ou sendo professora. Então, a gente precisa olhar para trás para saber por onde é que a gente precisa caminhar. Né? Então, a questão de dizer, muitas vezes, a gente desconsidera o fator raça, né? Mas ele é fundamental para que a gente pense, ele é determinante para se pensar o fracasso ou o sucesso escolar também. Então, a não incorporação desses conhecimentos nos currículos escolares faz com que esses alunos se sintam inferiores, né? Porque eu não estou contando história desse aluno, dessa aluna. E aí, vamos lá, rememorar lá na nossa escola, né? Lembrar lá da nossa escola, do nosso ensino fundamental, do nosso ensino médio, quantos de nós ouvimos falar sobre heróis e heroínas negros e negras? Quantos de nós ouvimos falar sobre princesas e príncipes negros? Quantos de nós ouvimos falar sobre o negro numa outra condição sem ser o de escravizado? O que se veicula para a gente, e que perdura até hoje, é um olhar para essa população negra escravizada. Então, se eu não tenho representatividade positiva, que alegria terá esse aluno, esse estudante, de se identificar com escravizado? Eu, particularmente, não quero me identificar com escravizado. Eu quero me identificar com a Dandara, eu quero me identificar com a Luísa Maim, eu quero me identificar com a Cotirene, que foram fundamentais para uma revolução preta naquela época. E por que também não se conta a história dessas pessoas? Ah, Cris, porque a gente não sabe.
mas a gente está falando de uma lei que há 17 anos está em curso. Então, assim, é importante a gente não negligenciar esse conhecimento para o nosso estudante. Porque não a Europa, não é apenas a Europa que vai produzir conhecimento. É até um absurdo, né? A gente pensar que todo o nosso conhecimento, ele partiu de um único continente. Olha que absurdo. E falam isso para a gente até hoje, né? De que só a Europa produz conhecimento. Né? Inclusive, desafricanizaram o Egito, né? Tiraram o Egito do continente africano para dizer que lá não se produzia conhecimento. Olha que absurdo. Olha que crime. Isso é criminoso. Olhar apenas para um continente como produtor de conhecimento, enquanto os outros continentes, nenhum deles produz conhecimento. Isso é um absurdo. Então, rever como é que eu tenho construído os meus PUDs, né? Rever como eu tenho construído os meus planos de disciplina, rever como eu tenho construído o meu próprio planejamento anual, é necessário para que a gente repense a nossa prática pedagógica. Né? E repensar a prática pedagógica, ela vai perpassar tudo isso. Né? Vai perpassar de dizer assim, olha, não é só a Europa que produz conhecimento, não. Vamos aqui em África e saber o que em África se produz, qual é a ciência produzida em África, qual é a geografia que é produzida em África, qual é o conhecimento que é produzido em África. E por que eu não trago esse conhecimento para o meu aluno? Qual é o problema de trazer esse conhecimento? Então, repensar as nossas práticas, ela é fundamental para que a gente possa efetivar uma educação antirracista, porque pensar em uma educação antirracista é pensar em ação, porque a educação antirracista, ela não fica só aqui, no meu subjetivo, né, na minha subjetividade, ela tem que ser vivida. Então, ela tem que ser uma ação. Então, se eu não consigo agir, ter uma atitude, né, antirracista, é muito complicado eu dizer que eu sou antirracista. Porque, antes de mais nada, o antirracismo, ele é o agir. Tá? Então, falar também que a Lei 10.639, então, pensar nessa reformulação, certo, gente? Nessa reformulação a partir desses questionamentos que a gente está levantando. Mais uma vez, volto a falar que são questionamentos, são inquietações, tá? E essas inquietações vão seguir ou não vocês, né? Então, a Lei 10.639, ela é uma conquista do movimento negro. Como eu falei anteriormente, o movimento negro, ele sempre almejou, sempre teve na educação o alicerce para uma ascensão social da população negra. Então, era por meio da educação, sempre foi por meio da educação que o movimento negro, ele acreditou na ascensão dos seus e das suas. Não muito distante, contar uma história, né? Minha mãe sempre dizia que a única coisa que ela tinha para me dar era a educação. Olha, minha filha, eu não tenho nada para lhe dar. A única coisa que eu tenho para lhe dar é a educação. E ela não estava errada. E ela não sabia da existência do movimento negro. Ela é negra, né? Mas não é politizada, e aí a nossa reeducação com a família também. Para a gente entender que a educação para nós, né, para nós, população negra, ela sempre foi a saída. É isso que ela falou para mim, ela fala para os 3 irmãos, meus outros 3 irmãos, né? Então, eu fui a primeira, e aí tem, né, quando tudo isso acontece, sempre somos o primeiro da família. Então, eu fui a primeira da família a ter uma graduação, eu fui a primeira da família a ter um mestrado, enquanto minha mãe não sabia nem o que era mestrado, e nem o doutorado.
Então, fui a primeira da família a ser doutora. E aí você olha para o seu irmão, um irmão já entra na universidade a partir dessa representação positiva dessa representação positiva sua, né? Então ele começa a descobrir o racismo nesse espaço embranquecido, que é o ensino superior, né? Então, a gente, por meio, né, dessas conquistas, a gente também vai reeducando a nossa família, reeducando para a educação das relações étnico-raciais, entendendo também que a educação, ela perpassa a escola, perpassa a instituição de ensino, né? Todos esses espaços, eles são educativos, inclusive a nossa família, tá? Então, é importante a gente fazer esse parêntese em relação à conquista, né? A lei ser uma conquista do movimento negro, porque muito se esquece ou não se fala de movimento negro. Quem de nós aqui falou ou fala na sua aula sobre o movimento negro, né? Sobre essa resistência do movimento negro que, desde o estupro das mulheres negras, né? Porque a gente sabe que esse Brasil, ele nasce desse estupro, ele nasce do sangue negro, né? Então, olhar para essa população, né, e entender, e criticamente olhar e ressignificar, né, essa não chegada, esse sequestro dessa população para cá, né, e a partir daí recontar a história da população negra, né, dizer que ela teve movimentos e tem movimentos de resistência, porque quando George Floyd morreu, né, que foi um dos fatos de 2020, de fazer esse comparativo com Brasil e Estados Unidos, dizer que aqui a gente não tem movimento negro, a gente sempre teve movimento negro, só que o processo de racismo, ele se deu de outra forma, né? Nos dois espaços. Lá tinham leis segregacionistas instituídas, estava lá, instituídas. Aqui a gente percebe essa não institucionalização, mas simbolicamente essa segregação. Ela acontece, sempre aconteceu. Porque o brasileiro, ele tem medo de ser racista, né? Ele morre de medo de que as pessoas digam que eles são racistas. Então, existe racismo, mas não tem racista. Como o Munanga já trouxe para a gente numa pesquisa de opinião que ele fez em 1998. Como é que pode um país ser racista, a pessoa dizer que tem racismo, mas não tem racista? Contraditório, né? Então, assim, nós sempre tivemos um movimento negro, só que essa invisibilidade faz com que a história não chegue nas escolas, faz com que a história não chegue na sala de aula, faz com que a história não chegue nos espaços escolares. Então, assim, quando a gente fala nessa reformulação, desse ressignificar, é também trazer para o centro do debate essas lutas do movimento negro. De quando for falar de Lei 10.639, eu tenho que ir lá nesse sequestro criminoso, nesse escravismo criminoso, até chegar na Lei 10.639, tá? Então, falar sobre o Teatro Experimental do Negro, Frente Negra Brasileira, MNU, todos esses movimentos, os jornais negros que foram fundamentais para que a gente pudesse estar aqui. Então, assim, na lei também, ela vai trazer implicitamente a questão dos conhecimentos na formação inicial e continuada dos professores, né? Por isso que a gente está aqui também nessa formação continuada. A formação inicial, a gente sabe que inicial também, porque tem alguns estudantes aqui das licenciaturas, né? Entendendo também que essa lei, ela não abarca apenas as pessoas das licenciaturas, como muitas vezes é falado. Por quê? Porque a questão racial, ela vai perpassar, ela vai atravessar bacharelado, licenciatura, tecnólogos, integrados, todas essas
esses espaços educacionais, né? Então, para a gente não dizer assim, na física eu não posso discutir, licenciatura em física é impossível, Cris, a gente discutir a questão racial. Mas aí, quem quiser procurar, quem foi da física aqui, né, tem a professora Catemari Rosa, ela faz uma discussão sobre a questão étnico-racial e o ensino de física, né? Então, ela é uma das grandes pesquisadoras intelectuais, ela é da UFBA, né? Então, se a gente for olhar hoje para o Instituto Federal, né, que é a instituição que a gente está alocada, a gente percebe que tem química, física, matemática. E como é que eu posso trabalhar isso com a questão étnico-racial? Tem a etnomatemática, a etnoquímica, a química com a questão da química e relações étnico-raciais, e como é que eu posso fazer essa relação. Então, esse repensar, volta a falar e bater na tecla, né? Repensar a nossa prática pedagógica para trazer esses conteúdos, não como novos, mas como parte desse conhecimento. Tá? Então, a escola básica, por muito tempo, ele negou e nega, né? Ainda hoje, esse direito à educação, né? A partir do momento, para a população negra, principalmente, a partir do momento que ele exime de ensinar os conhecimentos sobre a população negra. Então, é o que eu falei para vocês. Isso é por querer, Cris. Isso é por naturalizar, porque a gente naturalizou que apenas um continente produz conhecimento. Então, a gente naturalizou repassar apenas esses conhecimentos. E os outros conhecimentos, né, os outros, entre aspas, não são considerados enquanto conhecimento. Tá? Então, houve essa naturalização e essa reprodução que, de certa forma, mantém esse sistema racista, né? É importante falar também que não existe só a Lei 10.639. Volta a falar, reafirma aqui que a palestra é 10.000 e 11.000. Eu estou tratando apenas da 10.000, entendendo que a 11.000 ela vai incluir o indígena. Então, quando eu falo de preto, a gente estende para o indígena, tá bom? Tem mais 2 documentos que são importantes a gente pensar. Além da Lei 10.639, existe a resolução número 01/04 do Conselho Nacional de Educação. O que é que essa resolução vai trazer, Cris? Ela vai incluir no ensino superior o conhecimento das relações étnico-raciais. Então, em 2003, instituída a Lei 10.639, ela só se aplicava a ensino fundamental e médio. Com a resolução, né, de 2004, ela vai se estender para o ensino superior. Por isso que quem está aqui, está no ensino superior, que seu professor ou professora não trata da Lei 10.639, vocês podem perguntar, mas professor, e a África não produz conhecimento? Mas professor, e como é que isso aqui acontece em África? Como é que eu relaciono isso com as populações negra e indígena e quilombola? Tá? Então, a gente também precisa desse constrangimento para que esse professor vá repensar essa prática, né? Existe também um documento de suma importância que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Cristiane, que nome enorme, isso mesmo, porque não bastasse uma lei, eu preciso de uma diretriz para que essa instituição de ensino aplique a lei, né? E nessas diretrizes curriculares, quem produziu esse documento foi a professora da UFSCar, que é a Petronilha, né, Gonçalves e Silva. Ela é uma das grandes intelectuais hoje no que tange a questão étnico-racial na educação. Então, nesse documento, ele é muito bom,
né? Quem tiver a oportunidade de ler esse documento, é um documento de 34 páginas, uma leitura super leve, né? Que dá para você entender o que ela quer, né? Onde ela vai dar direcionamentos de como trabalhar a Lei 10.639. Então, ela faz um preâmbulo, uma introdução, né? Do que é a Lei 10.639, ela fala sobre essa questão do movimento negro, da importância do movimento negro e essa relação com a educação. Depois ela vai falar um pouco sobre as políticas de ações afirmativas, onde ela vai dizer que a Lei 10.639 é uma política de ação afirmativa, porque ela vai dividir em duas. São ações afirmativas reparativas e ações afirmativas valorativas. Ela entra na esfera da valorativa, a 10.639, porque é a valorização dessa história e cultura que a gente vai tratar na sala de aula, né? E então, ela vai localizar a Lei 10.639, vai dizer a diferença de uma para outra. Por exemplo, Cris, e a lei de cotas, ela entra como? Ela entra com uma política de ação afirmativa reparativa. E aí, ela vai dizendo a diferença de um para o outro. Depois, ela vai falar, nesse mesmo documento, sobre a nossa construção, né, a construção que a gente faz em relação à população negra, né, a construção desse imaginário em relação à população negra, dessas inferioridades. Então, ela vai colocar algumas questões populares que a gente reproduz, e ela vai nessa desconstrução. O negro é racista com ele mesmo, e ela vai explicar lá. Por que ele não é racista com ele mesmo? Então, todas essas questões que a gente acha que é super normal, né, a gente naturalizou, ela vai desconstruir. Né? E, por último, ela vai dar esse direcionamento de como trabalhar a questão étnico-racial na sala de aula. Né? É um documento muito importante, né? Assim, quem tiver, volto a falar, quem tiver a oportunidade de ter esse documento em mãos e poder seguir, já é um ótimo passo. Cris, eu não sei por onde começar. As diretrizes curriculares nacionais, ela está em PDF, ela já é um ótimo documento para vocês repensarem essas práticas pedagógicas, tá? Então, ela vai fazer uma crítica em relação à formação continuada, né? A formação inicial, ela vai dizer que hoje, na formação inicial, por conta da resolução, né? Da resolução número 01/04, as universidades, o ensino superior, ele é obrigado a pautar nas suas disciplinas, nos seus currículos, a questão étnico-racial. Né? Então, ter uma disciplina voltada para a questão étnico-racial, ótimo, né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, direitos humanos, racismo, faz um tema bem longo para dizer que contempla a questão étnico-racial. Né? Esse é um dos requisitos que o MEC avalia quando vai na universidade ou quando vai no Instituto Federal ver essa questão da aplicabilidade da lei. Né? Então, muitas vezes as pessoas só se atentam para isso quando tem visita do MEC perto, né? Mas a ideia é que se tenha essa discussão, né, no ensino superior, para que esse aluno, esse estudante, ele vá para o mercado de trabalho e ele tenha um outro olhar para essa população, né? Ele tem uma outra leitura e não uma reprodução desse imaginário de inferioridade da população negra, mas que ele possa romper com essa barreira do racismo, né, quando ele for para o mercado de trabalho. Então, quando ela vai falar da formação continuada, ela vai colocar alguns fatores que são impeditivos para que esse professor ele tenha uma formação continuada adequada, né? Porque a gente sabe a situação que hoje o professor vive, né? A questão da precarização, desvalorização, a terceirização, os baixos salários, a ausência de uma política de formação continuada faz com que a gente canse, né? Como é que a gente vai ter uma formação continuada com tudo isso de ruim?
né, com toda essa precarização. Como é que eu ainda tenho cabeça para estudar alguma coisa? Não vai. Com 40 horas semanais, não vai. Né? Então, assim, ela vai tecendo algumas estratégias de como é que essa escola ela pode se adequar, né? Ela pode se reformular para poder garantir essa educação continuada para esse professor e para essa professora, né? Então, ela destaca essa articulação, que é o que está acontecendo aqui, né, da universidade com a educação básica, né, do Instituto Federal com a educação básica, para pensar nessa formação continuada, articulada. Então, tem essa articulação das instituições de ensino com a educação básica e por meio das atividades de pesquisa, né, pesquisa e ensino integradas à extensão para o cumprimento da Lei 10.639, onde, né, a nossa mobilização enquanto NEABIS, ela é fundamental. Mas lembrando que não somos nós que vamos formar, é articulado com as atividades de pesquisa e ensino integradas à extensão. É diferente de responsabilizar um núcleo por toda a formação. Né? Por isso que é importante, né, a presença do diretor de ensino para saber a dimensão que a gente vai alcançar, né, com essa formação. Como bem a Valéria falou, antes era só professores da educação básica e abriu, então tem outras, com esse ensino remoto, com essas atividades virtuais, a gente consegue abarcar outras pessoas, né, que também estão em busca, né, dessa formação continuada. Tá? Então, é importante entender que o papel do NEAB, ele é juntamente articulado também com essa instituição, tá? É importante destacar também que a Lei 10.639, ela vai visar um ambiente mais acolhedor para essa população negra, né? Acolhedor, receptivo, para também tratar dessas particularidades da população negra. A gente não pode universalizar algo que tem questões particulares, né? Somos pluriversais. Então, não somos homogêneos, não somos iguais. Então, a população negra tem a sua particularidade, a população indígena ela também tem sua particularidade, assim como as populações quilombolas, né? E às vezes a gente quer colocar tudo no mesmo barco. Aqui, ó, todo mundo é igual. Não somos, né? A primeira coisa que eu digo quando eu chego numa sala de aula é que não somos todos iguais. Graças a Deus que não somos. Né? Porque assim, com a nossa diferença, a gente vai construindo essa diversidade. Né? Essa diversidade étnica, essa diversidade racial, para que a gente... E aí é onde vamos dizer assim, a verdadeira... não digo verdadeira democracia, mas a ideia dessa pluriversalidade, de conviver com o diferente, vai fazer com que o respeito pelo outro, né? Respeitar a cor do outro, respeitar o que o outro quer ser, é importante, porque a gente está vivendo num mundo que, assim, zero paciência, né? Não tem paciência e respeito para mais nada. Então, essas particularidades são necessárias, né? São necessárias serem contempladas nas nossas salas de aula. Né? Entender que há uma população que precisa ouvir sobre sua história, sobre sua cultura, sobre sua política, né? Então, há essa necessidade dessa escuta, certo? E para também a gente fazer minimamente essa reparação histórica, né, esses danos causados na nossa população negra, né, e contar uma outra história. A Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana, eu sempre falo desse, o Luan tá até aqui, eu sempre falo desse documentário, né, desse TEDx, que é um videozinho de 12, 14 minutos, que é O Perigo de uma História Única.
ele é bem básico, ele foi até transformado em livro agora, onde há esse perigo realmente, né, dessa história única, da gente acreditar em uma só verdade. Qual é a verdade que a gente acredita? Qual é a história que a gente está contando? Qual é a história que esse aluno, esse estudante, ele está ouvindo? Então, é importante pensar nessa história única, porque essa história única, ela também vai construir estereótipos. E essa construção de estereótipos acaba naturalizando e reproduzindo o racismo. Né? Acaba estereotipando a população negra, olhando a população negra apenas por um viés, né? Que é inferior, que não tem conhecimento, que não sabe fazer isso ou aquilo. Então, é esse olhar, que o lugar de negro não é aqui dando palestra, é estar nesse outro lugar, né? Que são os lugares subalternizados, sabe? Então, assim, no nosso imaginário, a gente cultiva isso. Porque essa sociedade faz com que a gente pense dessa forma sobre essa população. Né? Prática pedagógica, e aí ela também destaca, né, que essa prática pedagógica, ela tem que ser destinada a todos os estudantes. Por que ela fala de todos os estudantes? Porque é responsabilidade nossa, enquanto sociedade, de combater o racismo. Não é apenas da população negra, indígena, quilombola combater o racismo. É da nossa sociedade, né? Então, essa sociedade é responsável por essa estrutura que foi construída. Se ela foi construída, ela pode ser desconstruída, tá? Então, de nos responsabilizarmos por isso também. Porque muitas vezes o professor vai dizer assim, Cris, mas eu não sou negro, eu não posso discutir a questão do racismo. Pode e deve. Pode e deve. Sabendo qual é o seu lugar de privilégio que você está falando. Então, se eximir ou se distanciar dessa discussão, também é racismo. Não vai contribuir para a luta antirracista. Então, se eu sei que eu sou branco, então vamos lá discutir a branquitude. Vamos lá também repensar o que é ser branco no Brasil. Vamos repensar quais são os meus privilégios enquanto branco. E, a partir daí, fazer uma discussão honesta com minha turma também. Porque, simbolicamente, os brancos pobres, eles vão usufruir dos privilégios. Eles não vão sofrer racismo. Eles podem sofrer, eles não vão sofrer racismo, e é importante frisar isso. Mas eu sofri racismo porque eu sou pobre. Mas antes de que a pessoa descubra que você é pobre, o seu corpo fala primeiro. E o seu corpo, ele é branco. Então, ele vai usufruir dos privilégios brancos, mesmo que simbolicamente. Por isso que é importante a gente levar essa discussão para a sala de aula. E aí vai mais uma dica. No canal Futura, né, tem, inclusive, aqui, o canal Futura, ele fez uma série sobre branquitude. E as séries estão bem bacanas, sabe? São 10 minutos no máximo, eu acho que são 7 ou são 6 episódios. Então, assim, quem puder, quem quiser, né, realmente fazer essa discussão, pode dar uma chegada lá, né, dar uma olhada assistir esses vídeos, para saber também como é que eu posso levar isso para a minha sala de aula, né, e responsabilizar também a população branca em combater o racismo, né, porque é nossa, né, enquanto sociedade, é a nossa missão, né, esse combate a qualquer tipo de racismo. Né? E aí, no livro, nesse texto ainda da Yolanda, ela vai também destacar a questão do porquê é positivo, porque é positivo você tratar das questões étnico-raciais, né? Quais são os ganhos
que essa população tem a partir do momento que esse professor, ele pauta a questão étnico-racial na sua sala de aula. Gente, vocês me digam um tempo, viu, Valéria, que eu falo demais. E aí é só dizer assim, Cris, certo? Professora, não sei se você está acompanhando o chat, mas falta exatamente 10 minutos. Ah, ótimo, obrigada, Arnaldo. Eu não acompanho, porque eu não consigo, assim, administrar tudo ao mesmo tempo. Tecnologia. Então, eu vou já finalizar, tá? Então, ela vai pontuar as questões positivas quando eu trato da lei. E aí ela vai destacar que, ao tratar a lei na sala de aula, eu posso alterar a percepção do negro sobre si mesmo. Olha que importante, olha como é importante. Olha a importância. Eu, enquanto professor, vou levar aqui as heroínas negras, Luísa Maim, Aquatune, Dandara e tantas outras. E a menina negra se vê nessas imagens. Eu conto a história da Luísa Maim. Luísa Maim foi uma guerreira, né? Ela lutou lá na revolta dos malês. Olha que história bacana. Eu quero ser uma Luísa Maim. Inclusive, às vezes eu penso em ser Luísa Maim, né? Porque eu estou lendo o livro que conta um pouco da história dela, eu fico, me vendo nessas partes. Então, olha que importante. Olha que importante eu me ver representar nas paredes da escola. Se vocês forem olhar para a escola de vocês, né? E aí imaginem, né? Como é que essa escola, hoje, ela é projetada? Quais são as imagens que são colocadas na parede? Quem são esses personagens? Quem são essas personagens? A importância de se ver no outro. Essa representatividade, ela vai falar demais. É diferente de eu retratar a população negra apenas como escravizada, tá? Escravizada. E aí eu não quero arrebentar as correntes, né? Não quero me ver naquela situação, né? Levando aqui todas aquelas imagens que a gente sabe muito bem e que ainda são veiculadas hoje nos livros didáticos, tá? Então, qual é a história que eu quero contar para essa população negra? É uma história positiva, que vai fazer com que essa população negra se veja nessa história, ou é uma reprodução e uma manutenção de um estereótipo de inferioridade da população negra? Elimina também, ela vai dizer que, ao tratar da lei, eu posso eliminar equívocos incorporados no seu imaginário. Por quê? Porque eu vou desconstruir conceitos. Eu vou desconstruir histórias. A partir do momento que eu conto outra história, então não era como eu estava imaginando, né, Cris? Que todo negro é escravizado, que todo negro era subalternizado, que todo negro, que todo indígena tem uma peninha aqui, né? Então, a partir do momento que eu falo, né, que eu não silencio, eu consigo desconstruir esses equívocos, esses estereótipos. Por isso, volto a falar, né? Por isso a importância de se falar sobre essa outra história que a gente não conta, que não contaram pra gente, mas que agora vocês vão contar, né? Outra questão que ela destaca é que os brancos também vão alterar a sua percepção sobre os negros, eliminando a ideia de inferioridade. Quando a gente fala de equidade racial, é poder olhar o outro, o diferente, né, nessa mesma dimensão, mas com as suas particularidades. E não que eu, como branco, sou superior e eu, como negro, sou inferior. Né? E essa ideia de inferioridade, superioridade, de hierarquia, ela vem lá da educação infantil, vem lá da nossa sociedade, vem lá da nossa família. Essas construções, elas são sociais e históricas.
Então, como é que a escola ela pode contribuir nessa desconstrução hierárquica? É pensar nisso também. Porque a partir do momento que eu falo de branquitude, a partir do momento que eu falo de negritude, a partir do momento que eu falo de identidade branca, identidade negra, o que é ser negro e o que é ser branco, né? E desconstruir essa lógica é onde esse branco vai entender, né, quais são os seus privilégios, né, e a partir daí estar junto numa luta antirracista. E o negro vai começar a reconhecer as suas marcas e se valorizar do meu nariz, né, do meu olho, do meu cabelo, da minha boca, né, dizer que esse nariz, ele é largo sim, e não tem problema nenhum, e a partir daí eu vou contar outras histórias, né, o cabelo crespo, né, que hoje está tão em moda, né, mas que antes era, assim, rechaçado fortemente dentro da escola, como ainda é hoje, principalmente na educação infantil, onde as crianças, elas vão com os cabelos presos, e bem puxado, né? Chega a ficar chinês, um negro chinês, porque é de tanto puxar. Então, assim, até que ponto eu estou valorizando essas marcas? Se o professor não vai falar, não conta uma história para eu gostar do meu cabelo, eu vou sempre com ele preso. Mas a partir do momento que essa escola, ela traz histórias infantis que fale dessa valorização, desse reconhecimento de traços, eu não vou querer ser branco. Eu não vou querer ter o cabelo liso. Eu vou querer ter o meu cabelo, a minha cor. Tá? E muitas vezes a gente passa por esse processo de embranquecimento. Passamos, né? Quem nunca quis alisar o cabelo aqui? Né? Quem nunca quis afinar o nariz? Quem nunca quis ter frizz, né? Esses cabelinhos, achando, eu sempre queria, né? Pode me chamar de Nadir também, é uma boa dica, né? Que ela vai falar justamente dessa valorização estética, e a Nadir fazia muito isso, botava a mão aqui debaixo da água e depois molhava os cabelos, para baixar, não é isso? Porque o bonito é o cabelo mais baixo, comportado. Então, a partir do momento que eu conto outra história sobre esse cabelo, né, a partir do momento que eu conto outra história sobre essas marcas, eu começo, né, a valorizar e a reconhecer a minha beleza. Porque sempre, né, se exaltou e enalteceu o outro. O branco, né, que é o padrão. E esse outro que somos nós, que distanciamos desse padrão, somos o feio. E isso perdura até hoje. Não, como é que a gente pode desconstruir isso? E aí vem a Lei 10.639 e nos ajuda a pensar, tá? Então, para finalizar, eu sei que meu tempo já está acabando. Para finalizar, é importante também destacar os avanços nas políticas de ação afirmativa, né? Por mais que a efetivação da lei ela não aconteça, mas a reparação aos danos causados à população negra, minimamente elas vão acontecendo. A passos lentos, né? A passos lentos, sim. Né? Mas é diferente de não existir como não existia. Né? Mas ainda essas políticas afirmativas, né, elas não foram suficientes para fazer essa promoção da equidade racial, né, no ensino médio e no superior, por exemplo. Eles ainda não são suficientes para haver essa equiparação, né, essa igualdade, promover essa igualdade racial, que é o que a lei almeja, que é justamente essa justiça social e promover essa equidade racial no âmbito da educação. A gente sabe que ainda existem abismos raciais, e esses abismos estão muito acentuados quando a gente vai para o ensino médio
e para o ensino superior. E quando eu falo ensino superior, a gente também sabe que existem alguns cursos onde a predominância hegemônica da população branca, né? Que aí vem direito, medicina, enfermagem, que são alguns cursos ainda que preservam, vamos dizer assim, essa brancura no seu interior. Eu acho que é isso, ainda tinha outras coisas para falar, mas aí a gente vai na discussão para poder a gente começar a dialogar também, tá certo? Então, obrigada. Nós aqui que agradecemos suas falas. Durante suas falas, houve muitas contribuições, muitos comentários relacionados. Vou destacar alguns aqui. A Maria do Carmo, ela falou que essa discriminação, ela vem desde a educação infantil, e ela falou que percebe que é muito forte em ações que muitas das vezes agem como colocar a criança negra em personagens como o Lobo Mau, o Saci Pererê e outros personagens. Ela fala que os filhos dela passam por essas questões, que essas questões são comuns na escola deles. Outra coisa também que ela falou é que a beleza das meninas negras só são valorizadas, né, na Semana da Consciência Negra. Ela conta também um pouco uma história pessoal, que ela fala que a filha dela, de 5 anos, queria muito a Princesa Negra. Então, ela pediu uma costureira para fazer uma boneca de pano negra para ela. Felizmente, né, hoje em dia, está sendo, né, colocado no mercado bonecos, né, negras, mas, assim, muitos anos, não sei há quantos anos existe a Barbie, e nunca deu uma boneca negra, né. Outra coisa também que ela falou é que a filha dela, ela ficou muito feliz quando foi atendida por uma médica negra, que é uma médica negra cubana. Ela fala que na sociedade são poucos médicos negros que é muito importante essa representação positiva na sociedade. Deixa eu ver mais. Ela fala também que, embora o movimento negro seja forte nas populações indígenas, é, é, seja forte, a população indígena tem uma carteira de saúde diferenciada e comprovada, e que a população negra, desculpa, vou ler de novo. Ela fala assim: infelizmente, embora o movimento negro seja forte, mas a população indígena tem uma carteira de saúde diferenciada e comprovada, que é indígena. E as populações negras, o que eles respaldam, né? Ela abre essa reflexão. A Bárbara Lima, ela comenta que, infelizmente, as escolas dizem que na escola ainda tem a Semana da Consciência Negra, né, que é uma coisa que é só para a escola colocar como se não fosse para passar em branco. A Lady Mara Araújo também comentou que foi por meio do movimento negro que houve essa conquista, né? Então, então ela acredita que a escola deve se apropriar cada vez mais dos movimentos sociais, se aproximar dos movimentos sociais para que possa concretizar mais ações no chão da escola, das universidades e demais espaços da educação. Comentários muito importantes, né, durante suas falas. E agora eu abro aqui para quem quiser comentar, fazer perguntas, se sentir à vontade, e agora é o momento. Gente, liguem a câmera e falem, porque assim a pessoa está carente de ver, né? De falar. Esse negócio de ensino remoto, só falar com as figurinhas, minha gente, pelo amor de Deus. É muito difícil para a gente. Professora Francisca Silva, você quer colocar alguma coisa?
Oi, Carla. Oi, Maria do Carmo. Luan. Bom, eu vou fazer uma colocação. Tá. Assim, eu terminei o meu ensino médio ano passado, foi? Não, 2018 que eu terminei. Meu ensino fundamental todo não. Essa lei ela já está, né, aí há 17 anos. E meu ensino fundamental todo dia, eu nunca ouvi nada relacionado a essa temática. Só fui ouvir no ensino médio, e, e era só no mês de novembro, né, na Semana da Consciência Negra, e era uma coisa muito que não era aprofundada, que era tipo realmente como, não lembro quem foi que comentou, era uma coisa que não era para passar em branco. Aí você falou que tem uma professora doutora, que eu esqueci o nome, que ela traz essa temática no ensino de física. E assim, eu vou pesquisar, porque estou cursando física, e realmente eu vejo que os professores não têm essa preocupação em relacionar não só temática, mas também outras temáticas. Eu acho que os professores não sei se é esse lado, suporte de vocês, eles não têm esse lado humano. Eles também não vão lá, passam seus conteúdos e não relacionam nada do que está acontecendo no momento atual, do Brasil, com essa disciplina. E eu vejo muito que tem essa urgência dos professores das áreas de exato fazer isso. Já fica um convite, antes da Carla falar, a gente vai ter uma mesa dia 20, que é justamente falando sobre pesquisa, ciência, tecnologia e inovação africana e afrodescendente, que é duas professoras de química e um engenheiro que vai tratar sobre essa temática, né? Porque como somos uma instituição de ciência e tecnologia e inovação, no nosso imaginário, acha que não tem nada a ver com questão étnico-racial, né? E o que é que a gente está fazendo aqui, minha gente? O que é que a gente está fazendo aqui? Quer dizer que nessas áreas não existe população negra, indígena, quilombola? Quer dizer que nessas áreas, por exemplo, a África não pensou em nada em física, em química, em medicina? Não se construiu nada em África em relação a essa temática? O próprio teorema de Pitágoras, que dizem que foi Pitágoras, que não foi Pitágoras. Ele foi usurpado do Egito. Então, é bom a gente contar uma história que não é contada para a gente, e que, por exemplo, cerveja, química, onde foi que foi fabricado? Em Egito. Mas Egito, aí as novelas tudo querem embranquecer, né? Porque é isso. Porque a produção de conhecimento, ela não pode ser de território e nem ter a pele escura. Ela tem que ser, né, europeia e ter esse padrão eurocêntrico. E aí a gente desafricaniza Egito, tira Egito de África, né, considera o Egito, Vitor, meu amor, desconsidera o Egito enquanto, né, fora de África, mas que não tem nada a ver, não, gente, olha, não tem nada a ver. E aí eu começo a produzir, né, e construir nesse imaginário da nossa sociedade, passar novelas, né, a partir de personagens brancos e brancas do Egito, né, e aí isso vai entrando no nosso imaginário, e a gente vai pensando que o Egito é daquela forma mesmo. Então, a Catemari, ela faz essa discussão, inclusive, elas têm Descolonizando Saberes, que é um livro delas, está na Livraria da Física, Descolonizando Saberes no Ensino de Ciências, que é da Catemari Rosa e da Bárbara Carini, que vocês podem adquirir, que tem várias práticas pedagógicas lá, fazendo essa relação das ciências exatas com a relação étnico-racial. Carla. Boa noite a todas e todos.
todas as pessoas nesta sala. Cris, muito obrigada pela sua fala, sempre tão potente, cheia de identificações, né? A gente chega, se sente, assim, confortável. E aí, só completando o que você estava dizendo, todos esses saberes, essa produção técnica, científica, não só existiu em África, como veio para cá, com esse povo sequestrado, que construiu e constrói esse país, né? E é preciso reconhecer isso o tempo todo, diariamente. E aí, Cris, você traz na sua fala, né, o perigo de uma história só, né? E aí a gente observa nos nossos livros didáticos exatamente esse, não é mais perigo, né? A gente já tem lá a deflagração do mal grande, que é, nos nossos livros didáticos, uma história só contada e uma forma só de representar o povo preto, né? O povo preto no Brasil, negro, só existiu no Brasil no período da escravização, depois a gente desaparece dos livros de história e a gente volta nesses livros, seja de história, de língua portuguesa, de matemática, sempre representados não que esses empregos sejam menores, mas a gente sempre está representado numa condição de inferioridade. Tanto homens como mulheres, negros ou indígenas estão subrepresentados, né, como se a gente só pertencesse a alguns lugares na sociedade em que nós, como se nós tivéssemos só um lugar, né, nessa nossa sociedade. A nossa representação é essa. E aí eu queria que você, se der tempo ainda, que você pudesse discutir conosco sobre como é possível reverter essa lógica, tendo em vista que a produção dos livros didáticos no Brasil né, pertence a determinados grupos muito ricos, né? A gente sabe que as editoras, né, dos livros didáticos, elas têm, né, são bem fechadas, né? Então, como é que a gente faz esse enfrentamento? Quem é professor da educação básica, que mesmo que escolha o livro, muitas vezes a Secretaria da Educação acaba por ignorar aquela escolha que a escola fez e pede um livro para todo o município, né? Ou o Estado também faz a mesma coisa. Então, quais estratégias a gente pode estar usando, não só na educação básica, mas também nós do ensino superior que trabalhamos com formação de professor, quais estratégias a gente pode estar usando para estar enfrentando todo esse conglomerado, né, do livro didático que já está aí já vem aí todo prontinho e que nem sempre a gente consegue, né, dialogar com ele, né? Como é que a gente faz? Desconstrói também, né, esse livro. Tem aqui um amigo meu chamado Luan do Carmo, meu amor do meu coração, que ele fez parte, né, dessa seleção do PNLD, né, ele fez parte dessa comissão que escolhia os critérios, aí tu me corrige, viu, Luan, se eu estiver errado. Então, eu aprendi, inclusive, tem alguns critérios, e aí que eles vão considerando esses critérios na escolha do livro didático, né, e nessa relação, na realidade, eu fiz um projeto de pesquisa ano passado, que era sobre análise do livro didático do ensino de ciência e relações étnico-raciais do ensino fundamental. E, antes que a gente pense nisso, eu acho que é pensar quem é que produz esse livro. Ele tem uma ideologia. Então, quem são esses autores desses livros? A gente já parou para pensar? Né? E se a gente for ver a cor dessas pessoas que produziram esses livros, eles não são negros. Então, mais uma vez, eles vão contar o quê? A história que eles sabem, que essa história é única. Para quê? Aí, dentro do livro didático, eu coloco um apêndice, saiba mais. E aí, esse saiba mais olha essa comunidade quilombola, saiba mais, traz um filme, ou então uma leitura complementar, que nunca está dentro do conteúdo. Olha que absurdo, né? E aí, eu sou da educação física, a gente não tem livro didático, né? Sinto dizer. Infelizmente, porque também não nos entendem enquanto produtores de conhecimento. Tá? É como se a gente fosse só da prática pela prática, enquanto na realidade a gente faz uma relação de produção de conhecimento, e aí vem livro de geografia, que é a área do Luan, vem um livro de matemática, vem um livro de química, e todos esses livros, eles vão veicular uma única história.
Então, como é que eu, professor, posso desconstruir isso? Trazendo, né, nem informações complementares, né? Trazendo esse conteúdo também junto com o que vai ser abordado. Se eu vou abordar território, o que é território para uma comunidade indígena? O que é território para uma comunidade quilombola? No livro não vai dizer, nunca vai dizer, né? Qual é essa relação de terra para essas comunidades? Mas como é que eu, professor de geografia, que levanta um bandeira antirracista, eu posso contribuir para essa criticidade, né? E como é que eu posso desconstruir também essa história única? Então, quando eu vou falar de matemática, a galera só quer número, né? Só quer número. E vamos falar da história da matemática, gente? Existe uma história. Que história é essa que é contada? Ou que não é contada? Né? Quando eu falo do jogo Mancala, que eu posso contribuir esse jogo Mancala com a etnomatemática, por exemplo, é dizer que em África se constrói conhecimento, é dizer que a galera lá em África joga Mancala debaixo do baobá e que eles aprendem matemática, eles aprendem somar, subtrair, multiplicar, dividir com aquele jogo. Então, como é que eu posso desconstruir a lógica, né? A prática pedagógica da matemática só lá no quadro, colocando os números? Traz uma Mancala para dentro da sala de aula. Vamos aprender a multiplicar, gente. Vamos aprender a dividir. Mas quando a gente rompe com essa prática tradicional, as pessoas dizem que não é conhecimento, né? Aí lá vem o Luan com essas brincadeiras dele, lá vem a Cris com as brincadeiras, porque eles não entendem que nós, população preta, a gente não desconecta corpo com mente, a gente não faz essa desconexão de emoção com cognição, com política e arte, porque tudo está junto. A gente pode fazer entender uma aula de história num teatro. Inclusive, quem quiser assistir, né, Luiz Gama, tá aí, espetáculo virtual, ótimo, quem não conhece Luiz Gama, vai conhecer. Melhor do que uma aula de história, que o professor dá lá um monte de gente branca que a gente nem conhece, nunca vai conhecer o Tiradentes, e não tem sentido e significado para mim. Então, qual é o conteúdo que vai ter sentido e significado para o meu aluno? Entendendo esse aluno, né, não apenas a população branca, entendendo todo esse conjunto diverso e heterogêneo e pluriversal que é a minha sala de aula. Muitas vezes eu não considero esse espaço pluriversal, então eu vou homogeneizar tudo, colocar tudo nesse mesmo barco mesmo. Inclusive, nós pretos somos diferentes um do outro, todo mundo pensa que preto é igual. Assim como branco também não é igual para todo mundo. Então, eu sou diferente do Luan, que é diferente da Val, que é diferente da Carla, entende? A gente não consegue fazer esse rompimento, né? E de entender essa negritude nessa particularidade e de trazer, né? De trazer essa informação, esse conhecimento para que o aluno possa aprender e dizer assim, poxa, eu posso criar alguma coisa, poxa, eu posso ser um cientista, poxa, eu posso ser um advogado. Porque a partir do momento que eu trago a história do Luiz Gama, abolicionista, advogado, autodidata, isso no início do século XIX, gente, que a gente sabia como era o processo de escravização criminosa aqui. Entende o que é ser um advogado e comprar alforria para outras pessoas? A dimensão de coletividade, né, que se tinha, que não. Então, são todas essas dimensões, Carla, que eu posso estar desconstruindo, né? Então, assim, o livro didático é um espaço de poder? É. Muitas vezes eu só tenho como direcionador da minha prática esse livro didático? Sim. E por que eu não posso pesquisar sobre a história de outros povos? Por que eu não posso trazer outras questões para dentro desse conteúdo? Por que eu não posso trazer essa contemporaneidade dos conteúdos para o que o livro didático trata? E é aquilo, né? Toda essa precarização do trabalho do professor faz com que a gente fique cansado de chegar em casa, pesquisar. Ai, gente, ainda quero que eu trate de negro, ainda quero que eu trate de indígena. Pelo amor de Deus, tá bom.
Porque é cansativo, gente. Não é uma coisa simples, assim, que a gente vai... Porque a gente precisa se responsabilizar pelos conteúdos que a gente está trabalhando. Né? Porque a gente está formando pessoas. Então, é uma responsabilidade nossa. E muitas vezes a gente negligencia conteúdos. Eu vou dar o conteúdo que eu quero. Eu vou dar o conteúdo que eu quero e pronto. E como é que eu posso contribuir na formação daquele meu aluno, daquele meu estudante? Sabe? Então, assim, é esse pensar no outro, né? Que tem significado para esse aluno? Será que tem mais significado eu falar de uma escravização criminosa ou de um revolucionário àquela época? Tem mais sentido eu falar para o meu aluno que o continente africano ele foi usurpado ou que existe pobreza? Sabe? Então, assim, são questões que a gente precisa realmente estudar, porque senão a gente vai reproduzir qualquer coisa, né? Senão a gente não estaria estudando racismo, relações étnico-raciais até hoje, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ler um texto, 2 textos já está suficiente. Eu já sei tudo de relações étnico-raciais. Ninguém me segura. Enquanto, na realidade, há uma profundidade nessa discussão. É uma profundidade que a gente precisa estar preparado dentro da sala de aula, que muitas vezes o aluno pergunta e você balança. Né? E hoje, né, tanto a universidade quanto a escola está fazendo com que as pessoas cheguem mais, né? Os pretos e pretas, eles estão adentrando na universidade, mas por conta das políticas de cota, e estão reivindicando outros conteúdos dos professores. Sim, professor, mas e nós? Então, esse professor, ele está sendo confrontado, inquietado a todo instante para pautar a questão racial, a questão indígena, né? Então, ele começa a existir uma lógica que até então estava tudo bem, muito bem, obrigado, sem cotas, porque 97% da universidade era branca, o conteúdo que eu ministrava era branco, então eu não tinha problema. Então, a partir do momento que começa a entrar negros e negras na universidade, esses sujeitos até então invisíveis dentro desse espaço e eram desconsiderados como produtores de conhecimento, eles vêm com a corporeidade, né? Vêm com as suas vivências, vêm com as suas histórias, vêm com seus saberes, confrontar esse conhecimento que é padrão. Incomoda. Incomoda, né? O nosso corpo incomoda, a nossa vivência incomoda, o nosso saber incomoda. Por quê? Porque sempre foi nós, né? Sempre tivemos essa ideia de que os pretos e pretas não estariam nesse espaço, que esse espaço não era nosso. Foi uma construção social que disse que esse lugar não era nosso. Entende? Então, a partir do momento que há esse confronto, eu passo a questionar os currículos colonizados. Sim, professor, e aí? A senhora não vai colocar aqui, não, no curso de geografia negra? Como é? Por quê? Porque eu começo a questionar essas grades, né, que são realmente grades curriculares, porque nada entra, nada sai, só esse conceito, esse conteúdo mesmo, esse conhecimento hegemônico que a gente conhece desde que a gente se formou. Mas é por aí. Então, a lei, ela vem com essa ideia de mudar esses paradigmas, né? De minimamente descolonizar esses currículos, de minimamente repensar essa relação com a África, de minimamente repensar essa cultura afro-brasileira, né? Essa cultura afro-brasileira, essas mudanças de representação mesmo, sabe, Carla? E de prática. Não adianta só mudar de representação, tem que ser prático. Eu tenho que mudar na minha vivência, né? E fazer essa indagação também em relação aos direitos, aos privilégios, né? Por isso que não é algo fácil, né? Se a gente disser que é fácil, a gente está mentindo. Não é fácil, porque todo dia a gente tem que falar mais alto. Todo dia a gente tem que enfrentar um racista. Todo dia a gente... Então, assim, todo dia tem aquele menino na sala de aula que tá doido para te ouvir também. Que se espelhe em ti, que se espelhe em mim, que se espelhe em você, na Val, no Luan, e que quer ser um professor, ou uma professora, mas porque foi espelhado em nós,
sabe? Então, essa positividade, né? A gente tem que também saber das dificuldades, mas também saber do quanto a gente está contribuindo para uma construção de uma educação antirracista. Só o fato de estar nesse lugar, né? Estar nesse lugar de poder que foi dito por muito tempo para a gente que não era nosso lugar, sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente ocupa esse outro lugar, eu digo para as minhas bolsistas, para os meus alunos, dizer assim, vocês podem estar aqui também. Vocês podem e devem estar aqui também. Porque muito se diz para muitos dos nossos que, olha, tu não vai conseguir. Olha, não vai dar certo. Olha, isso aqui não é teu lugar. Então, como é que eu, professor e professora, posso estar lá na escola dizendo assim, bora, menino, bora estudar, bora fazer, quer que eu possa te ajudar? Ter essa questão desse olhar mais sensível e afetuoso também para essa população negra, né? Que muitas vezes está ali na sala de aula e às vezes só quer um olhar de um professor mais caloroso, né? E que muitas vezes esse abraço e esse afeto vem da gente. Então, acho que são essas desconstruções a partir desse espaço de poder mesmo que é o currículo, que é o livro didático que a gente precisa fazer. Professora, muitíssimo obrigado pelo seu debate, né? É extremamente relevante. A gente precisa internalizar esse conhecimento na nossa prática pedagógica, para que a gente possa, pelo menos, mudar essas práticas patriarcais, racistas, capitalistas, né? Uhum. Quero chamar a atenção para quem não assinou a frequência, que possa estar assinando, tá bom? Para a presença. Quero aqui evidenciar alguns comentários que são de extrema importância. A Leidmara chama a atenção para o professor pesquisador, e nesse sentido dialoga muito com aquele que Paulo Freire coloca, né, da necessidade do ensino estar dialogando com a pesquisa, e da pesquisa estar dialogando com o ensino. É imprescindível que haja, de forma simultânea, pesquisa e ensino, de modo que a gente possa construir um ensino rizomático para os nossos alunos. A Maria do Carmo Lucena chama a atenção para, dizendo que, de fato, existem sim mulheres na matemática, mulheres negras, a gente precisa evidenciar a presença dessas mulheres nessa área, né, de pesquisa, de ensino e de extensão. Chamar atenção também para o filme Estrelas Além do Tempo, retrata essas mulheres, muito importante, né? E, gente, está aberto para quem quiser fazer mais alguma pergunta, acredito que mais uma ou duas no máximo, e posteriormente a gente faz as considerações finais e os encaminhamentos. Fiquem à vontade. Arnaldo, eu te conheço, tu sabe, né? Com certeza. Gente, é porque eu treino o time de Jaguaribe, de vôlei, e ele é de Crateús, ele já ganhou 2 vezes no meu time, vocês acreditam? Ave Maria. Só saudades, né, desse 2020. Né? Verdade. Eu sei, Luan, que você quer fazer uma pergunta, pode fazer, não tem problema não. Eu estou aqui só acompanhando. Boa noite, gente. Aprendendo muito, aliás, e combinando coisas aqui com o meu colega, para ver se a gente consegue te trazer para uma formação com os nossos professores aqui do campus. Vamos ver se a gente dá conta. Tá bom, amigo. Ele só foi lá para Jaguaribe só para me conhecer, gente. Só fazer um parêntese aqui em relação ao Luan. Ele foi meu parceiro durante muito pouco tempo, mas a gente pensa que é muito, aquele pouco que é muito, né? Então foram, acho que um semestre só. E aí ele depois passou no IFB, foi chamado no IFB porque ele é de Brasília, é de Goiânia, na realidade, né? E aí foi para lá, deixou a gente assim, tchau, tô indo, e foi, né? Mas assim, as relações, as discussões, elas permanecem durante esse tempo todo, né? Já são 3 anos. E são aqueles encontros, né? Que a ancestralidade manda pra gente, a gente não solta nunca mais. E aí dizer da alegria que foi compartilhar o tempo que estive com ele, né? Lá em Jaguaribe, que sinto muita saudade, né, das nossas discussões, mas a gente entende que também há um tempo para todo mundo, né?
o tempo de permanência dele lá foi suficiente para que ele pudesse também fazer outras práticas pedagógicas antirracistas no espaço que ele está hoje, né? Então, por isso a alegria dele já estar descolonizando a geografia. Isso é muito importante. Então, são as sementes, né? Eu acho que cada um de nós, a Asa Nigéria, ela vai falar muito isso, né? Que é acender o sol do outro. E eu acho que nós, enquanto professores, precisamos acender o sol dos nossos estudantes, né? E acender o sol é muito importante, porque o sol é o que brilha, né? Então, sempre ter essa ideia de acender esse sol é dizer assim, meu filho, vá brilhar aonde quer que você esteja. Né? Justamente nós que estamos interiorizando essa discussão, que a gente sabe que o apego pela cidade é maior do que qualquer outra coisa. Cris, eu vou entrar aqui na frente do Tafarel. O Tafarel é meu colega, e aí vou aproveitar que você me provocou, só para pontuar algumas coisas, assim. Primeiro, convidar todos vocês, eu sei que o Campus Crateus tem um curso de geografia, e aí já dizer para vocês que nos dias 23 e 24 a gente vai fazer também uma jornada aqui, né, debatendo essas questões para a atuação do professor de geografia em específico, mas a gente entende que todo esse debate atravessa aí a formação dos demais licenciados, né, então estejam convidados a participar da nossa jornada. E só compartilhar algumas experiências, viu, Tafarel? Depois você fala. Aqui no Distrito Federal, houve, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, houve a reformulação do currículo agora por conta da Constituição da BNCC, né? Então, veio a BNCC que precisou reformular os currículos escolares. E é muito interessante como esses currículos eles são pensados, né, no campo da história, porque currículo, enquanto produção social, vai representar aquele entendimento de mundo de uma série de atores que estão ali diretamente envolvidos com ele. E no âmbito da história, eu acho que a gente teve um avanço muito significativo, sabe? Significativo no sentido de pautar essas temáticas e, inclusive, mencionar pessoas que precisariam ser relembradas ou lembradas, né, em alguns casos, porque são pessoas que são completamente apagadas, para pensar a história do Brasil, o processo de constituição da sociedade brasileira. Então, eu entendo que isso, na história, foi um avanço, assim, significativo. Mas aí, quando a gente vai para o currículo da geografia, o que a gente vê é a manutenção ainda daqueles conteúdos historicamente consolidados, o que é um problema seríssimo, né? Porque a gente não pensa as espacialidades a partir da constituição dessa sociedade de maneira desigual, a partir da inserção, né, problemática e assimétrica desses atores. Então, é interessante também a gente fazer esse exercício de pensar como esses currículos estão sendo construídos. Eu queria também pontuar um elemento sobre a fala da Antônia, né, que pegou aí algo que eu gosto muito de trabalhar, que é a ideia do material didático. E aí dizer que, assim, apesar do currículo não, do edital, né, do PNLD, pautar a temática étnico-racial, como é uma coisa muito técnica, ou você diz que tem ou que não tem, o debate ele não é aprofundado. Então, nas coleções que eu avaliei, o que aparecia eram imagens, né? Então, por exemplo, a valorização da pessoa negra, aí tinha lá uma fotografia da Valoar, que foi, inclusive, era juíza, né, depois aposentou, e aí foi ministra do governo Temer, mas sem um aprofundamento, né, de como as espacialidades desses corpos, né, estão instaladas no mundo e no Brasil, especificamente. E aí, alguém falou assim da ideia do professor pesquisador, mas tem a questão das 60 horas, 40 horas, né? Isso é um problema seríssimo. Eu acho que a gente, e aí eu acho que é uma atividade que é nossa também, sabe? Não eximindo o professor da educação básica, que está na rede municipal, na rede estadual,
da pesquisa, da ação em cima do que está sendo trabalhado, mas eu acho que os institutos federais, dentro dessa capilaridade que a gente tem hoje, né, são 600, mais de 600 campi no Brasil inteiro, acho que a gente consegue reconhecer muito da realidade, né, dos diferentes rincões desse Brasil. Então, às vezes, seria importante, e eu acho que essa atividade do NEAB Crateus é extremamente válida, porque já provoca, né, uma série de tensionamentos, mas eu acho que a gente, enquanto institutos federais do Brasil afora, a gente precisa começar a parar de dizer assim, o professor da educação básica, e a gente, o que a gente faz? Né? Será que a gente não dá conta de construir um material que seja paradidático, ou seja, que caminhe ali em paralelo ao livro e que consiga consolidar alguns elementos que não são consolidados? E não são consolidados porque tem todas essas questões que a Cristiane levantou muito bem, e outras tantas, né, que às vezes estão aí como plano de fundo. E isso é uma coisa que eu venho pensando há um tempo, assim, a gente tem um potencial de aliar pesquisa, extensão, ensino, tem carga horária, né, porque a nossa carga horária, quando a gente compara com o professor da Secretaria de Educação, é muito mais tranquila, né, entre aspas, porque a gente sabe que a gente também tem outras demandas. Então, às vezes, também seria uma responsabilidade social nossa, dos institutos federais, em pensar esses percursos, né, que podem ser trilhados, pensando esses percalços do professor das secretarias de educação. Mas isso, de maneira alguma, exime, né, esse exercício crítico de quem está atuando efetivamente com a formação dos alunos da educação básica, né? Então, são apenas esses pontos que eu queria levantar, Cris, que enquanto você falava, estava coçando a minha cabeça aqui. Então é isso. De novo, parabéns pela atividade. Eu acho que, assim, muito rica, né? Muito gostosa de acompanhar, um debate muito bacana. E pensar que isso já é um elemento desse que eu estou falando, né? Essa capilaridade do Instituto Federal levando uma formação de tamanho valor para o interior do Ceará, no sertão do Ceará, né? Num polo ali de formação de professores muito bacana. Então, valeu. Ele é desses, viu, Carla? Olha, meu filho... Gente, visto o tempo, né, já são quase 2 horas de live, eu vou passar a palavra para o Tafarel fazer a última pergunta, a Cristiane responde, posteriormente a gente faz as considerações finais, tá bem? Tá bom. Pois não, Tafarel. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela atividade, recebi o convite por meio do professor Luan, né, eu sou professor, colega dele aqui do campus Riacho Fundo, do Instituto Federal de Brasília, né, sou professor de matemática, achei bacana a lembrança aí acerca da etnomatemática, é uma área muito interessante, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nos estudos acerca dessa área, mas de fato algo muito interessante. O Luan, ele colocou alguns pontos que eu ia colocar, né, mas de todo modo eu vou complementar com algumas questões aqui. Primeiramente, achei muito bacana quando você fala sobre a questão do livro didático, né, se está a serviço do poder, né, ele é uma ferramenta, né, que tem um poder muito forte, isso é extremamente importante da gente sempre levantar essa questão, né, acerca desse assunto, né, que a gente está tratando aqui, né, toda essa questão étnico-racial, um episódio que me marcou, assim, na infância, em termos, assim, de livro didático mesmo, à época, estudos sociais no interior de Tocantins era a matéria, a gente tinha um livro, assim, bem simples, mas tinha uma imagem, uma obra do Cândido Portinari, né, O Lavrador, e era a primeira vez, assim, que eu via alguma coisa, assim, próxima, né, uma imagem ali tratando algo próximo à minha realidade, né, a minha cor, né, e esse momento, assim, para mim, me marcou tanto que quando eu tive a oportunidade de ver a obra, né, pessoalmente, lá no MASP, assim, eu lembro de ficar encantado,
né? Então, assim, de fato, o livro, assim, didático, ele tem um significado muito importante. Talvez tivessem mais imagens, né, com uma representatividade maior de toda a questão racial, talvez, né, tivesse sido... hoje a gente teria esse debate um pouquinho mais vivo aí. Mas, enfim, uma colega, né, ela comentou aí sobre essa questão de fazer pesquisa e trabalhar 60 horas, né, o Luan também falou sobre isso, né, eu ia fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu vou mudar um pouquinho, porque o Luan colocou algumas questões já. Eu queria ver de você, Cris, uma fala de estímulo para os colegas, né, a gente tem muitos alunos aí da licenciatura em Geografia, né, que muito provavelmente podem ser inseridos aí na rede estadual, que vão enfrentar uma realidade muito diferente da nossa, né, que, apesar da luta na educação, né, nós somos muito privilegiados enquanto professores do Instituto Federal. Então, assim, eu acho importante a gente frisar, né, algumas questões que o professor Luan colocou, né, nós somos professores de educação básica, né, mas nós também temos essa possibilidade aí, apesar das dificuldades, de pesquisa, e é importante que os nossos estudantes, né, os nossos alunos, principalmente da licenciatura, né, saiam com essa perspectiva muito forte da graduação. Então, a minha pergunta agora, na verdade, é pedir para que você fale um pouquinho mais sobre isso, né, de repente estimular os alunos aí, os licenciandos, para que é possível, né, é difícil, né, estar aí numa rede municipal, numa rede estadual e conciliar a pesquisa, mas é possível, né, é possível sim. Tá? Então, era isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Tafarel. Que bom que tá professor de matemática, eu tenho um convite para te fazer, aquelas coisas. Na sexta-feira, a gente vai começar as nossas atividades do... eu tenho que saber o nome direitinho ainda, mas a gente dá início ao nosso Novembro Negro, né? Enquanto NEABIS, coletivo, e na sexta-feira a gente vai tratar da etnomatemática. Por isso que eu anotei aqui, convidar o Tafarel. Por quê? Porque é uma professora que vai falar sobre a matemática e fazer essa relação com as questões étnico-raciais, né? E como é que eu posso tratar dentro do currículo, né? Como é que eu posso fazer essa alteração no currículo e pautar a questão étnico-racial a partir da matemática, né? Que muitas vezes a gente olha para a matemática e diz assim, não tem nada de questão étnico-racial. Mas a gente sabe que tem muita coisa que não se conta da matemática, né? E é onde a gente vai desconstruindo essa história também. O Luan, ele traz essas inquietações, porque ele sabe que essas questões incomodam também aqui, né? No fundo, são incomodações nossa também, no sentido de ampliar essa rede, né? Quando a gente fala em rede federal, muitas vezes a gente tem essa dimensão maior, né, de rede, mas que hoje a gente pode pensar em uma rede, não nessa dimensão de rede que a gente pensa de todo mundo, mas quem é que são as pessoas que estão por aí que podem ser parceiros, né? E a partir daí construir essa perspectiva de livro didático. Pode ser? Pode. Pode ser uma formação voltada para os professores a nível federal, aí a pessoa já pega a outra, a nível federal para as relações étnico-raciais? Pode. E aí, já vou falar uma ideia que tu pode anotar aí, Luan, ou a Carla, enfim, mas a ideia que eu tive e tenho e quero desenvolver é trabalhar as grandes áreas de conhecimento e fazer a relação com a questão étnico-racial. Então, assim, a área de ciências exatas, como é que eu posso trabalhar com a questão étnico-racial? Traçar propostas pedagógicas, certo? Como é que eu posso trabalhar? Etnomatemática, etnofísica, etnoquímica, quais são os artigos que eu posso trabalhar, quais são os livros, quais são os filmes, tipo um acervo, vamos dizer assim, por área de conhecimento, porque se a gente pensar nessa produção dessa maneira, como se fosse assim, um espaço onde esse professor tem acesso de pesquisa, quando eu for construir o meu PUD,
ou for construir o meu plano de curso, vai ficar mais fácil eu inserir a questão étnico-racial. Por quê? Porque eu já sei onde é que eu posso minimamente ter uma ideia sobre de como trabalhar, entende? Então, assim, é uma ideia que eu estou gestando há algum tempo, eu já tinha falado, eu acho que isso com o Luan, quando ele estava aqui, não sei, mas, assim, é uma ideia que a gente pode amadurecer, maturar, sim, né? O Luan lá no IFB, o Tafarel está aí, e trazer outras pessoas de outras áreas, porque já tem da educação física, geografia, matemática, Val e Carla das letras, né? Tem a Rafa que é da pedagogia. Então, a gente já tem outras possibilidades, entende? Tem a galera da história, lá da Bahia, tem uma articulação. Então, a gente pode fazer uma rede para fazer e pensar, não sei, né, essas possibilidades pedagógicas para trabalhar a questão étnico-racial. Enfim, essa é uma ideia, né, que eu já estou aqui jogando, e depois a gente pode maturar, sim. Em relação ao convite, né, Tafarel, na realidade, eu acho que nem ao não convite, ou dizer para esse licenciando, mas eu acho que eu comecei com algumas problemáticas e vou terminar com algumas problemáticas, né? Qual é o lugar da questão étnico-racial nos currículos? Né? Qual é o lugar? E quando a gente fala disso, vocês podem pesquisar um professor, eu acho que o nome dele é Carlos Alberto Guimarães, que ele vai falar sobre o ritual pedagógico do silêncio. Que ele fala justamente desse silêncio da escola. Né? O silêncio é aquilo que se sabe e não que se quer falar. Então, eu sei que existe racismo, eu sei que existe desigualdade, mas eu não quero falar. Ou é impedido de falar, né? Pela instituição, enfim. Mas ele vai falar sobre essa questão do silêncio, e eu achei realmente essa sacada que a escola faz com a gente, né? Desde a educação infantil. Esse silêncio que a Eliane Cavalheiros vai falar de silêncio criminoso, que é um silêncio que fere, é um silêncio que desconstrói, que inferioriza, né? E a gente mantém esse ritual pedagógico do silêncio durante a nossa vida escolar inteira, e se a gente for olhar e perceber, inclusive no ensino superior. Né? Então, é sobre esse silêncio que eu também vou deixar essas inquietações. E por que não se fala sobre isso? Né? Em que paradigmas curriculares se pauta a ponto de não poder falar sobre a questão étnico-racial? Né? E quando se fala, entendendo esse falar, volto a dizer, responsabilidade no falar. Também não é o falar pelo falar, né, o se identificar pelo se identificar, mas para romper esse silêncio, né, a gente precisa, e aí a lei vem para isso, né, e aqui eu finalizo, a Lei 10.639, ela vem nessa perspectiva de mudança cultural e política no campo curricular e epistemológico. Né, são essas rupturas que a gente precisa fazer, né, para romper com esse silêncio e desvelar outros rituais pedagógicos a favor da discriminação, da discriminação racial. Porque romper com esse silêncio, mas existem outros silêncios que também não é falado na escola, que também não é dito. Né? A gente fala aqui de um silêncio ligado à questão racial. E o ligado a gênero? E o ligado à violência? Então, são esses silêncios que também a gente precisa romper. E, mais uma vez, agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui dialogando com os meus, né? Isso é muito importante. Saber que muitos, né? Dizer que os nossos passos vêm de longe, porque muitos de nós, né? A gente olha para esse passado para saber para onde é que a gente quer ir. E esse direcionamento, esse caminhar e essa trajetória a gente constrói em conjunto, né? Não é à toa que o Luan está aqui, não é à toa que a Carla, que a Rafa, que a Val estão aqui para que a gente possa construir essa educação realmente antirracista, né? E que os nossos, né? Que essa educação
ela realmente venha formar cidadãos antirracistas, né? E não apenas aquele cidadão que, né, se diz cidadão, mas ter essa cidadania crítica. E é a partir do que nós, professores e professoras, vamos instalar nessa mediação e facilitação desse conhecimento. Então, dizer que foi um prazer, agradecer mais uma vez, dizer do carinho e o amor que eu tenho por vocês. Vocês sabem, Carla, Val, Luan, Rafa, tá certo? Então, obrigada mais uma vez, e que a gente consiga, né, romper com essa lógica colonial, que a gente consiga romper com essa lógica eurocêntrica que tanto nos prende, né, que tanto nos amarra nas nossas práticas pedagógicas. Tá Gratidão, bom? professora Cristiane. Obrigada, Arnóbio. Pelo debate. Eu, particularmente, me sinto contemplado. Eu penso que as demais pessoas compartilham desse sentimento. Compreendo também que esse momento é ponto de partida para pensarmos na promoção da pedagogia antirracista. E eu acho que ficou entendido aqui que, de fato, a lei busca rever currículos, rever conteúdos, rever práticas pedagógicas, de modo que a gente possa perceber sobre o que ela incide e como ela incide, né? E daí, enquanto professores, que a gente possa pautar um currículo crítico que dê ênfase à voz desses sujeitos que são rotulados como marginais, como periféricos, como subalternos, que nós possamos dar, né, vivacidade a essas outras epistemologias, a essas outras experiências que ocupam os bancos da escola. Enfim, muitíssimo obrigado. Pessoal, para finalizarmos de fato o nosso encontro de hoje, o próximo encontro irá ser realizado no dia 11 de novembro. Vamos discutir territorialidades indígenas no Ceará e em Crateús, debate sobre as comunidades indígenas do Ceará, suas lutas e resistências cotidianas, com ênfase para as comunidades indígenas nos sertões de Crateús. Então, Arnóbio, esperamos vocês. deixa eu só te cortar. Vamos tirar uma foto, né, gente? Porque ninguém é obrigado a sair de uma live até agora sem uma foto. Por favor. Liguem as câmeras, tirem a fotinha, mulher, porque vamos registrar. É o primeiro. Eu estou abrindo esse projeto. Não é não, Val? Olha, responsabilidade. Vamos, mulher, boa é na rede mesmo, irmã. Se eu soubesse, eu estava numa rede dessa aí. Olha, tá ótimo. Vamos lá. A Val tá tirando, mas eu vou printar aqui, eu vou tentar. Liguem as câmeras, minha gente, pelo amor de Deus. Por favor, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Sorriso, né? Dizer que tá alegria na quarta-feira, 9 horas da noite. Morrendo de fome. A gente tá aqui. Deixa eu ver se foi, viu? Acho que não foi, não. Peraí. Só um minuto. Peraí. Pera. É porque é computador novo. Pronto, não. Foi agora. Peraí, agora vai. De verdade. Sorriso. Pronto. Abraço, pessoal, e até o próximo encontro. Tchau.